Se me desse o último pedido, eu escolheria você. Você, minha melhor escolha. Você, minha melhor escolha. Você é o meu adormecer mais tranquilo, meu porto seguro, minha calmaria. Com você a vida é mais bonita. Com você aprendi o verdadeiro sentido do amor. Estarei contigo na alegria e na dor, por toda a minha vida. Você, minha melhor escolha. Minha melhor escolha. Você, minha melhor escolha. Desde que juntamos nossas escovas, passou tão rápido, já vivemos tantas coisas. E você, minha melhor escolha. Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Encontro de Casais. Este episódio especial chega até você com o apoio cultural do canal Bendito, que traz vídeos curtos e explicativos de cada capítulo da Bíblia de forma dinâmica e inteligente. Acesse o nosso canal e nos siga para chegarmos juntos até o Apocalipse. Eu sou Elza Mouraria, casada com o Walter há 32 anos, e nós estamos aqui para dar a você mais conhecimento a respeito do que é a vida de casados. E então, como vocês sabem, nós temos como tema desse encontro, Você, minha melhor escolha. E aqui cabe rapidamente uma pequena explanação de como é a caminhada conjugal. Eu não sei qual estágio que você está, mas eu vou dar aqui 6 estágios que normalmente acompanham um casal ao longo da sua caminhada conjugal. O primeiro estágio é o estágio da lua de mel. É um estágio onde há muita paixão e onde é construído e estabelecido a confiança, o respeito e a intimidade emocional. Depois nós temos o estágio da realidade. Nesse ponto do casamento, a visão é mais realista e a gente começa a perceber que aquele príncipe ou aquela princesa não são tão encantados como nós pensávamos. Então vem a decepção, vem os primeiros conflitos e é a hora de aprender como se faz uma boa briga de casal, né? Depois nós vamos para o próximo estágio, que é o estágio da cooperação. Nesse estágio, o casamento assume um caráter quase profissional. Então vamos deixar um pouco de lado esse negócio de amor, fantasia, emoção, e vamos para a realização pessoal. Vamos quitar a casa, vamos direcionar a carreira, gerenciar a saúde, criar os filhos. Esse é o ponto alto desse estágio. Depois, o quarto estágio é a reunião. Se o casal tem filhos, o estágio de cooperação dura de 10 a 20 anos, mas, de repente, acaba. Então, todos os compromissos já foram quitados e é um momento de reconciliação, ou seja, resgatar aquele ponto inicial que foi deixado por conta das responsabilidades. Depois temos o quinto estágio, que é a explosão. Quando surgem os problemas da meia-idade, como menopausa, andropausa, a morte dos pais, muitas vezes, né? Então, é esse estágio que a gente chama de explosão, porque realmente há uma mudança radical. E, geralmente, acontece aí entre os 40 a 60 anos e por aí vai. E
E o estágio da plenitude é o último, quando os filhos se casam e, ao invés de cultivar o ninho, a história do ninho vazio, o casal vai voltar a significar o casamento de uma forma especial. E essa ressignificação significa enxergar nos olhos daquela senhorinha, daquele senhorzinho, que já não tem aquele topete de Elvis Presley, né, aquela cinturinha de pilão, vai resgatar, ressignificar. Por quê? Porque no fundo desse par de olhos ainda tem aquela menininha por quem você se apaixonou, ainda tem aquele rapaz bonitão por quem você se apaixonou. Então é um momento de resgatar, ressignificar o casamento e aproveitá-lo, ao invés de ficar chorando pelo ninho vazio. Amém? Então esse é o estágio, são os estágios pelos quais o casamento passa. E então fica aqui uma pergunta para todos nós casais, né? Se o tempo fosse um álbum de memórias e vocês pudessem visitar alguma situação ou algum momento específico, qual conselho teria tornado o caminho mais suave até aqui? É uma pergunta que fica para que a gente pense. Então, para encontrarmos resposta a esta e outras perguntas, nós teremos a solícita contribuição de 4 casais especiais. Eles, por livre e espontânea pressão, aceitaram dividir conosco um pouquinho da sua fascinante história. Todo grande projeto começa com um sim. E para darmos início, vamos convidar um casal que está aí no meio de vocês. Abram caminho e recebam com uma salva de palmas os nossos queridos Luzivaldo e Cláudia. Cláudia, senta aqui. Luzivaldo aqui. Muito bom ter vocês. Muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Luzivaldo Maia de Araújo e Cláudia dos Santos Maia de Araújo. Luzivaldo e Cláudia, né? Como nós os conhecemos. São casados há 37 anos, tiveram mais 3 anos aí de namoro e noivado, 40 anos juntos, hein? É uma jornada, é uma jornada. Eles têm 3 filhos, a Rúbia, com 35, o Mateus, com 30, e a Vitória, com 26 anos, e tem 4 netos, que é o xodó deles aí, pelo que a gente soube. Ela estava sozinha na sala de aula durante o intervalo, quando ele entrou para pegar o seu material, porque ia sair antes do término. Porém, reparou que no caderno que estava sobre a mesa da Cláudia, estava escrito: "Mamãe, eu te amo." Mais que depressa, ele cobriu a palavra mamãe e pediu para a Cláudia ler o restante: "Eu te amo." Ela ficou brava com tamanha ousadia, mas aquele gesto havia tocado seu coração. O que veio em seguida, veio então a tornar-se um namoro. E o hobby deles é passear juntos. O superpoder deste casal é usar o diálogo como principal ferramenta na resolução de conflitos. Parabéns. Ela admira a inteligência dele. E ele admira o cuidado dela. É uma honra abrir o canal aqui, o podcast aqui com vocês, viu? Vamos lá, primeira pergunta. Nós vivemos em uma época de relações frágeis e descartáveis. Após quase 4 décadas juntos, o que faz o casamento valer a pena em longo prazo? Qual é o segredo de vocês? Pode falar. A paz do Mais Senhor. falante sempre fala. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em tudo Deus tem um propósito. E eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento. Mas respondendo a sua pergunta, o amor, porque para mim tem uma grande diferença entre paixão e amor. E a perseverança. E um detalhe importante que eu vejo, eu citei aqui, que tenho 3 anos entre namoro e noivado,
é por conta que justamente no namoro e no noivado, eu já fui percebendo quem era a Cláudia. Uma mulher que, por conta de tudo que eu fizesse, mas o padrão da minha casa sempre foi maravilhoso. Independente do que eu fizesse, porque eu não nasci no berço evangélico, eu fiz muitas coisas que deixou ela triste, mas ela sempre foi pontual e nunca me disse, vamos nos separar. Ela aguentou firme, até que um dia, ela vai contar, ela fez um propósito com Deus, e Deus me trouxe para essa obra maravilhosa. Ok, é importante isso, né? A palavra divórcio nunca foi cogitada entre vocês. Eu acho isso muito importante, destacar esse ponto aí. Cláudia, e você? Qual é o seu depoimento a respeito disso? Ele falou que você ia contar. Então, conta. A paz do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu fui forçada, irmãos. Falei, livre e espontânea pressão. Fui forçada. A gente só quer saber como é que você se sentiu aí diante dessa ele falou da proposta dele, né, de um lar, essa coisa. Como que você viu como é que você vê ele nessa caminhada de 40 anos? Então, o Lucivaldo, né, nós, como ele falou, nós não nascemos em berço evangélico, mas meu pai sempre foi crente, né, e sempre orou, né, é o importante dos pais também orar, ele sempre orou na minha cabeça, eu dormindo, que ele queria um homem de Deus para a minha vida, né. Aí apareceu esse homem lá com, como meu pai diz, com a chupetinha do diabo, né, na boca. E ele falou assim, olhou para ele, meu pai crente, homem de Deus, falou assim, eu vou aceitar você para namorar com a minha filha, né. E aí foi passando o tempo, eu tive a Rúbia. Aí, quando a Rúbia estava pequena, eu estava grávida do meu segundo filho, e aí eu peguei e falei assim, não, tem algo, eu tenho tudo, porque ele sempre foi, irmão, ele bebia, ele fumava, mas ele sempre foi um homem temente ao Senhor, entendeu? Ele sempre foi. Às vezes, nunca vi esse homem bêbado, irmão, nunca. E eu falei assim, não, tem algo, eu preciso de algo, né? E eu fui aceitar Jesus. E quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu falei assim, Senhor Jesus, eu vou te aceitar. Mas eu amo tanto esse homem, não deixa ele se perder no meio do caminho. Aí o Senhor, na hora que eu levantei a mão ali no DIC, na Assembleia de Deus, do Ministério de Santo, eu falei, Senhor, traz ele. E para a honra e glória do nome do Senhor, esse homem que era bravo, homem que dizia, que fazia, que detestava a crente, irmãos, detestava. E quando ele soube que eu fui crente ali da Assembleia de Deus, no Ministério de Santos, ele pegou e falou, eu nunca quero que você seja crente ali no Ministério de Santo, aquela igreja barulhenta. E aonde eu fui parar, irmãos? Ali na Assembleia de Deus, Ministério de Santos. E fiz o propósito com o Senhor quando eu levantei a mão. E fui, e com 18 dias, irmão, para a honra e glória do nome do Senhor, esse homem maravilhoso, esse homem da minha vida, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós estamos aí no Ministério de Santos há 30 anos. Amém. E ainda acabou sendo pastor da Igreja Barulhenta? Amém. Olha isso, como é que Deus faz um negócio desse, gente? Já dirigiu o DIC. Glória a Deus, ainda criou 3 filhos, mas Deus faz, eu não vou dizer pagar a língua, porque Deus é misericordioso, né?
Gente, muitas pessoas veem o casamento como a linha de chegada, mas vocês mostram que é partida e caminho, né? Caminhar. Qual é a característica um do outro que você mais admira hoje e que não percebia antes de casar, mas ao longo da caminhada vocês perceberam? Olha, como eu disse, não tem como não perceber desde o namoro, porque eu sempre fui observador nisso. Eu aprendi uma coisa: você está namorando, veja com quem você está namorando, quem é a família dela, como ela é. Eu vi e vejo na Cláudia esse potencial do lar, certo? Uma pessoa sincera, verdadeira. Quando quer brigar, eu já sei o que é, entendeu? Basta só um olhar. Entendeu? Então, isso ficou marcante na minha vida, a forma que ela conduz o lar dela, a vida dela comigo. Ok. E você, tem alguma coisa que você não percebia e que ao longo da caminhada você passou a admirar nele? Cuidado, irmãos. O cuidado com tudo, com o lar, com a casa, com os filhos. Os filhos casaram, mas ele ainda tem o cuidado. Ainda tem o carinho, né? Muito bem. Isso é parte do caráter, né, gente? É parte do caráter. Muito bem. Dizem que quem sonha sozinho apenas sonha, mas quem sonha junto realiza. Qual foi o maior sonho que vocês conquistaram como casal e o que é que deu origem a esse sonho? Olha, eu vou citar o nome de algumas pessoas aqui, que eu quero aproveitar a ocasião. Eu, quando lá na congregação do DIC 1, onde eu aceitei Jesus, eu fui discipulado pelo pastor Rosinaldo e fui bem ensinado, gosto muito da palavra e eu comecei a aprender. E quando foi em novembro de 96, que eu aceitei em 13 de junho de 96, e quando foi em novembro, eu aceitei com o pastor Arésio, depois o pastor Elias, depois do pastor Elias, o pastor Moisés Alves de Guzmão. E o pastor falou assim: olha, eu vou te dar uma oportunidade para você fazer um momento missionário. Ok. Eu fiquei todo contente, oportunidade. Eu fui e comprei uma agenda. E nessa agenda eu bati os olhos no mapa. E lá no mapa, os meus olhos foram direcionados para a Austrália. Só que interessante, eu não fiz o momento missionário da Austrália. Eu fiz da Nova Zelândia. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a observar a Austrália. E comecei a estudar tudo sobre a Austrália. E eu fiquei tão apaixonado pela Austrália, que eu queria ir à Austrália. Mas a minha vida, não dá para contar aqui, não me deu condições. De 96 para 2023. Nunca desisti, sempre pedindo a Deus. Cheguei até a falar para Deus: se não for, Senhor, com a Cláudia, não me dê oportunidade de ir mais com ninguém, não quero ir mais. Como se Deus fosse obrigado a aceitar o que eu quisesse. E passou-se o tempo e conheci todas as igrejas que eu dirigi, todo mundo sabe o amor que eu tenho pela Austrália. Aí, passado-se o tempo, eu já estava até esfriando, já não falava mais na Austrália. Conheci pessoas da Austrália, enfim. Aí, quando foi em 2023, a Rúbia, o Ângelo, meu genro, Ângelo, te amo, viu? Não por isso, é gente boa, viu? A gente fez, Mas aí o que aconteceu? Eu fui lá na casa da minha filha, comendo uma pizza, daqui a pouco ele chega e, vocês vão comigo para a viagem para a Austrália. Ai, que lindo! Passei 22 dias na Austrália. 22 dias, Sydney, Melbourne, Adelaide e Gold Coast. Meu Deus do céu. E você, Cláudia, compartilhava desse sonho dele? Sim, né? Porque, assim, vontade de sair para fora, eu não tenho, né, irmão? Porque até para pedir um ovo, eu não sei falar. É muito complicado. Eu gosto do Brasil mesmo, da minha terra. Mas,
como ele sempre sonhava, chorava, orava, pedia a Deus. Eu entrei no sonho também, né? Faz parte. E foi a coisa mais linda quando o avião desceu. Esse menino chorou igual criança. Então, é muito como que é muito gratificante a Deus, né? Porque primeiramente a Deus, né? E ao meu genro, a minha filha, que teve condições de dar esse sonho, né? Que bênção, né, gente? Fica um exemplo para nós. Nós podemos sonhar, a gente só não pode ficar aquele crente fast food, Senhor, é agora, é agora, é agora. Não, é no tempo de Deus. E quanto mais demora, mais emocionante fica, né? Que lindo, parabéns por esse sonho realizado. Uma última pergunta aqui. Todo casal tem aquele momento em que pensou, será que vamos conseguir? Se vocês pudessem voltar no tempo e visitar o casal Luzivaldo e Cláudia em uma época de grande dificuldade, qual seria o conselho que resumiria o necessário para chegar até onde vocês chegaram? Eu vou resumir numa frase que nós passamos no encontro de casais. Do sim até o fim. Muito bom, muito bom. Passamos muita dificuldade. Quando eu digo sonho, não é a questão só da Austrália. Deus me abençoou muito, certo? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada pela esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o 5º neto ou neta, não sei que está chegando aí, né, Rubem? No forninho. Amo meus netos, sou rígido, mas o coração sempre aberto. Então, eu posso dizer assim que tudo que Deus fez, inclusive esse sonho, mas eu jamais posso esquecer, não dá tempo de contar aqui, do meu processo do câncer, né, que eu passei, e Deus me ajudou muito. Orei, jejuei muito, fiz propósito com Deus, eu faço o que o Senhor quiser, para eu não passar pela cirurgia. Mas Deus me fez passar pela cirurgia, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E estou aqui, graças a Deus, sem câncer. Glória a Deus. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando e que essa união perdure até a volta de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada. Palmas para ele. É inspirador, né, gente? Que lindo. Eu sei que todos vocês têm histórias inspiradoras, mas a gente não pode entrevistar todo mundo, então vamos que vamos. O próximo casal... Vamos lá aqui, peraí. A verdade é que cada momento tem sua própria impressão digital e o amor também se estabelece na capacidade de recalcular a rota. E isso é o que nós vamos ver aí com o nosso próximo casal, Radamés e Niedja. Palmas para eles! Muito bem. Radamés Almeida e Niedja Gonçalves Almeida, Radamés e Niedja, têm 35 anos e 6 meses de casados, têm 2 filhos, o Nicolas, 18 anos, e o Rian, de 29, in memoriam, como nós já vimos o depoimento dele. E eles têm 6 netos, são avós de 6 netos. Ele é ministro do Evangelho em Tempo Integral e ela é consultora de moda e decoradora. Tudo começou no verão de 1991, na Paraíba. Ambos estavam na casa dos seus respectivos avós. Lá, seus caminhos se cruzaram, apaixonaram-se e decidiram construir uma vida juntos no Rio de Janeiro, onde seus respectivos pais moravam. Mais especificamente na cidade de São Gonçalo, onde a história deles está acontecendo. Eles têm um hobby, que é viajar bastante, principalmente durante as férias. Seu superpoder é liderar juntos. Ele ronca muito e ela, em amor, o tolera. Ela, todas as noites, pede um copo de água após ele deitar. E ele, com amor, na força do ódio, sempre vai buscar.
Muito bem, vamos, é um prazer ter vocês aqui, viu? Uma honra poder entrevistar vocês. Como palestrantes, vocês conhecem todas as ferramentas para um bom casamento. Mas antes da técnica, existe o Radamés marido e a Niedja esposa. Como é, na pele, a realidade de estarem casados há mais de 35 anos? Graça e paz, amados. Para mim é um prazer, uma honra participar desse podcast com a Niedja. E nós estamos caminhando para 36 anos de casado, uma história que começou muito cedo. Niedja tinha apenas 15 anos, eu tinha 19. Eu fazia faculdade com a prima dela, era uma paquera, na verdade, minha. E ela caiu na besteira de me apresentar a prima. Ela disse, olha, tem uma prima tão linda que veio do Rio, e a prima dela não era tão linda assim. Foi um erro terrível meu. Seu caso, estou frito. E conheci a Niedja, e quando eu olhei para a Niedja, eu estava com 2 primos, e eu falei, eu vou casar com essa menina. Essa menina vai ser a mulher da minha vida. E quando eu olhei para ela, fiz uma pergunta, qual o seu nome? Ela falou, Niedja. Eu falei, meu Deus, que nome estranho. Aí eu falei, meu nome é Radamés. E aí você pensou, que nome estranho. Estranho também. Aí fala o que você falou, que a sua mãe te disse, com relação ao nome. Então, muito bom estar aqui com vocês. Então, a minha mãe, eu sempre falava para minha mãe, um dia que eu casar, o sinal de Deus, que será o homem da minha vida, que ele também vai ter um nome diferente. Eis-me aqui. Puxa, Então Deus já começou Deus caprichou. Eu não tinha Caprichou. dúvida. Caprichou. Então, para nós, estar esse tempo todo de casado, verdadeiramente tem sido um desafio, mas nós temos um humor acima de tudo. Nós somos bem-humorados, presidimos uma igreja chamada Fonte de Alegria. Então, verdadeiramente, nós temos levado muito na esportiva o nosso casamento. Até porque são N situações que acontecem, e se você não tiver esse lado bem-humorado, você não vai conseguir sobreviver num relacionamento. Então, a marca maior do nosso tempo de juntos é essa. É o bom humor, é levar na esportiva, é fazer do limão a limonada e continuar a se amar. E assim, verdadeiramente, acima de tudo, a verdade. Nós somos muito amigos. Muito bom. Muitas vezes a frieza e a preocupação excessiva com o lado material acabam construindo muros que separam em vez de pontes que conectam. Fale sobre o período de afastamento pelo qual vocês passaram. Há 22 anos atrás, um sábado pela manhã, a Niedja olha para mim e diz assim, amor, não dá mais para a gente continuar junto. E eu olhei para ela e falei, ué, peraí, você não me ama mais? Ela falou, amo, eu amo você, mas não tem como conviver com um homem tão avarento como você. Então, o meu problema, gente, é realmente avareza no nível profundo. Eu era o cara, tipo aquele melô, amanhã de manhã, vou pedir um café para nós dois. Um café para dois? Um café para dois. Tem que ser um café para cada um, né, gente? Então, eu era essa pessoa. E tem muita gente e muito casamento, até porque hoje de 10 casamentos, 7 acabam por fator financeiro, infelizmente. E o meu casamento ruiu por isso. Pleonexia, amor exagerado ao dinheiro. Então, eu inclusive escrevi um livro sobre isso, Mamon. Eu era um servo de Mamon. E como se manter casado num casamento que sufoca, que você não dá R$5 para tomar uma água. Então, ela foi criada com um pai próspero, com um pai generoso. Ela carregava isso do bom e do melhor, e eu não era assim. Eu até conto, pastora, que quando casamos, eu peguei um balde e enfiei 6 copos de geleia de mocotó para tirar o rótulo, porque seriam os nossos copos do dia a dia. Esse era o meu nível. Ela olhou para mim e disse assim, peraí, vai na loja ali do lado, custa R$10. Eu não fui criada assim. Então, eu tentei trazer essas coisas para dentro da minha casa. E isso deu errado.
Então, verdadeiramente, nós ficamos 44 dias separados para tratar o meu coração com relação à avareza. A avareza é um grande vilão, né? Então, eu tive que trabalhar nisso aí, e hoje eu dou palestra exatamente porque é bom você ser curado para curar. Você leva a cura quando você é curado, liberto para libertar. Verdade. Então, hoje é assim. E aí nós estabelecemos, inclusive, passou o tempo, e eu falei, amor, eu vou estabelecer um salário para você. Então, eu recebia o salário da igreja, e eu dizia, um salário mínimo vai ser para você. A cura chegou. A cura chegou. Olha. E passou o tempo, ela disse, não tem aumento de salário. Fez greve, e eu tive que aumentar para 2 salários. Até aqui me deu o Senhor. É porque, de fato, nessa pior crise, né, na fase do casamento, era quando faltava o cuidado, sabe? Então, não é apenas estar casado, mas cuidar. E faltava esse cuidado devido à avareza dele. Entendi. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar, Nadeja. Niédia, desculpe, que eu tenho uma amiga chamada Nadeja. Niédia. Muitos casais acreditam que o romantismo é algo natural do início. Para uma mulher, como é lidar com essa ausência de cuidado, de gestos de carinho? E o que foi determinante para você acreditar que ele poderia voltar a ser o homem romântico de antes? Sim, é porque eu não sentia só falta de flores, de presentes, mas eu sentia falta da presença, da prioridade, sabe? Eu acho que nós precisamos entender que dentro do casamento, o casamento é como uma planta, ela precisa ser regada e cuidada todos os dias. Né? Então, você precisa cuidar, você precisa dar atenção, o carinho precisa continuar. E todos os dias nós nos falamos que nós nos amamos. Então, todos os dias eu digo para ele, eu te amo, ele diz para mim também, eu te amo. Ainda que tenhamos problemas, dificuldades, desafios no casamento, mas desentendimentos também que faz parte, mas nós entendemos que o amor, ele tudo suporta, ele tudo pode, ele tudo crê. E que verdadeiramente nós aprendemos que é até que a morte nos separe. Amém. Excelente aprendizado. A parte B, pastora, da pergunta, a parte B... a parte B da pergunta. Como... Não, aqui. O que foi determinante para você acreditar que ele poderia voltar a ser o homem romântico de antes? Exatamente. É interessante isso aí. Numa palestra que eu até ministrei aqui no Retiro, a Niédia um dia olhou para mim e disse, antes de você tocar no meu corpo, toque na minha alma. Isso mexeu muito comigo. E eu precisei ser romântico, como eu era no início. Porque aquela história, no início tudo são flores, isso é uma verdade. E com o passar do tempo, a rotina, com o passar do tempo, isso aí vai desgastando. Então, o que é que me fez? Ela me cobrava isso. Você precisa ser mais romântico comigo. Você precisa, porque ela via o pai dela ser assim. Porque como que nós ensinamos? Através de 3 coisas. Exemplo, exemplo e exemplo. Então, ela teve o exemplo em casa. Então, eu também me espelhei nele. Eu olhava para o meu sogro, né, e eu dizia, eu preciso ser como o meu sogro é. E, graças a Deus, eu recuperei isso, né, e um dia até foi marcante, onde eu estava indo ministrar num café de pastores, era até o apóstolo Ezequiel Teixeira que ia ministrar. Em Cabo Frio ele não pôde ir, e aí eu fui no lugar dele. Que responsabilidade, né? Em cima da hora. E aí eu fui na dependência do Senhor. Na volta, eu tinha um outro compromisso. Mas Niédia gosta muito de uma balinha de coco. E na casa do alemão, lá no Rio de Janeiro, vende essa balinha. E eu parei na casa do alemão, eu comprei um saquinho com 5 balinhas de coco. E eu cheguei em casa com aquelas 5 balinhas de coco. Quando eu entreguei para ela, parece que eu estava dando um carro zero para essa mulher. Ela chorou. E eu falei, ué, por que você está chorando com 5 balinhas de coco? Ela disse, não é a balinha de coco, Radamés. Você é um homem ocupado. Você veio de um compromisso, você tinha outro, você lembrou de mim. Quando você parou e entrou ali, eu entendi que eu existo para você. Então, deixa eu te dar como diz o carioca, um papo reto. Não é um carro zero, é uma balinha de coco. Não é o valor, é a lembrança. Não é sobre isso, gente. Não é sobre valor. Inclusive, quando eu escrevi o livro Espelhos da Honra, onde eu tiro ali, eu desmistifico a questão do respeito e da honra. Porque eu respeitei minha esposa durante muitos anos, mas nunca honrei. Por isso que meu casamento acabou. Então, a desonra é o útero do caos.
e da catástrofe. E a honra é o útero do sucesso. Então, verdadeiramente, nosso casamento é um casamento de sucesso hoje, porque eu sou um homem mergulhado na honra. Eu honro a minha esposa acima de tudo e acima de todos. Eu soube separar isso, e ela também, né? Eu estou falando por mim, estou falando por ela, porque ela é uma mulher de honra. Ela verdadeiramente, ela me honra, ela me elogia. Tem dia que ela fala, amor, eu estava na academia, ela falou, estava, né? Vou voltar. E ela falou, amor, você está com bíceps. Eu falei, uau, você está com pânceps. Uau! Entende isso? Ela faz um elogio assim, dando uma indireta, e eu entendo que eu preciso me cuidar. Então, é mais ou menos isso aqui, pastor. O pânceps foi ótimo, né, gente? Fica a dica, né? Fica a dica do pânceps, joia. Muitos casais que estão ouvindo vocês agora, aqui ao vivo ou pela internet, estão vivendo o mesmo inverno que vocês viveram há 22 anos. Para aquele marido que esfriou ou a esposa que não se sente valorizada, essa resposta será muito importante. Se vocês pudessem voltar no tempo e visitar aquele casal, Radamés e Nieja, na época da grande dificuldade, qual conselho que eu resumiria o necessário para chegar onde vocês chegaram? Vamos começar por ela. Se eu pudesse voltar naquele tempo, eu não seria autoritária, porque eu fui uma mulher muito autoritária dentro do casamento. É verdade. E eu levei... E a gente quer se esconder atrás do temperamento, né? Então eu falava assim, não, eu sou muito sanguínea. Eu era hemorrágica, eu não era sanguínea. Com certeza. Então, quando a gente quebra o orgulho diante de Deus, de um Deus tão poderoso, e a gente se permite ser quebrantado, o Espírito Santo ele faz a obra por completo. E eu pude entender o que significava submissão, né? Submissão. Eu estava debaixo de uma missão do meu marido. Então, quando a gente entende que nós precisamos, como mulher dentro do casamento, ser uma mulher posicionada em Deus, a transformação começa a acontecer. Então, se eu pudesse voltar, né, eu não seria autoritária, eu não seria uma mulher impaciente, intolerante. E isso mudaria muita coisa mesmo, muita coisa, de verdade. E a gente sempre quer ter razão, a gente nunca quer, né, reconhecer os nossos erros. Eu acho que falta muito isso hoje no meio da mulherada, sabe? Encontrar esse equilíbrio, encontrar esse quebrantamento em Deus e olhar para dentro dela e dizer assim, não, porque às vezes a gente diz assim, ele não quer mudar. Só que, muitas das vezes, nós precisamos mudar primeiro. Então, quando a gente muda, tudo muda. É isso. Inclusive, estou escrevendo um livro, Erros que eu cometi no ministério. Penso até em escrever erros que eu cometi no relacionamento. No casamento. E uma dica que eu dou, se eu pudesse voltar, você, marido, não perde nada relacionado a casais na igreja. Porque às vezes nós vamos para um churrasco, vamos para um futebol, vamos para o Maracanã, no caso lá no Rio, e deixamos de estar numa sexta-feira no evento de casais. E às vezes é aquele dia que Deus vai falar conosco. Porque tem um dia que vem uma palavra que muda você. Eu, inclusive, logo no início, eu estava numa palestra, e aí minha esposa, na época do autoritarismo dela, né, ela... muito braba e falava muito alto, abria os olhos, aquela coisa toda. Eu ficava meio assustado, né? Ela tem o sangue de Lampião, de Pernambuco. Não. Eu falei, meu Deus, tem que trocar pelo sangue de Jesus Cristo, senão vai me matar. E aí, um dia, um pastor está pregando e ele disse assim, quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Eu falei, fala, Deus! Aí Deus falou com ela. Ela se quebrantou e hoje... A Niédia, graças a Deus, é uma bênção. Eu louvo a Deus, porque Deus fez muito mais do que eu pedi. Agora, casamento não vem pronto. Casamento se constrói. Nós estamos construindo ainda esse relacionamento, né? Eu tenho um pai que tem 64 anos de casado, é meu filho na fé, e nunca me ensinou nada sobre casamento. Eu que ensinei para ele. Foi o contrário. Mas glorifico a Deus. Verdadeiramente, nós temos que aprender com os nossos erros.
Eu acho interessante porque eu não sei vocês, mas com os testemunhos que ele deu anteontem e ontem, eu fiquei pensando, meu Deus, mas ele era terrível e tal, coitadinha. Agora, o depoimento dela mostra que toda a história tem dois lados, né, gente? A gente às vezes demoniza uma pessoa e a outra a gente só escuta um lado. Então a gente pensa uma coisa, mas diante do depoimento dela, a gente vê que era um atrito onde havia contribuição ruim, negativa, de ambos os lados. Então, na hora que um e outro resolveram entrar num acordo, fluiu, deu certo, né? Porque quando eles não quiseram, houve separação. Quando quiseram, houve a reconciliação. Então, é importante a gente ver esse lado também. Porque, como ela disse, às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente tem que ter também o nosso ponto de mudança. Nenhum casal tem problema só de um lado. Sempre tem um outro que aponta o erro também. E, pastora, muito importante também, eu tenho muito cuidado com profecia, né, porque nós sabemos que existe a profecia e a profetada, a visagem e o revelamento. Então, quando nós nos separamos, uma pseudo-profetisa da nossa cidade, muito conhecida, eu tinha um carro verde, ela sabia do carro, ela teve uma visão e foi me entregar. Aí eu vi um carro verde com um caixão saindo desse carro, sabe? E verdadeiramente seu relacionamento acabou, não tem mais jeito. E Deus está preparando uma serva do Senhor ataviada. Na hora, irmãos, eu falei, eu te repreendo, no nome de Jesus. Eu não quero outra mulher, eu quero a minha mulher de volta. Então, naquele momento eu cortei aquela palavra e aí fui me consertar para que nós pudéssemos voltar. E, como foi citado, né, nós temos 2 filhos, um no céu e um na terra. Eu estou igual o Jó, 50% está na terra, 50% está no céu. Então, o Rian, quando nos separamos, eu fui morar no Nordeste, e aí eu levei o Rian, sabe? Eu tomei o Rian dela, eu levei o Rian comigo. O Rian tinha 11 anos apenas, 7 anos. E aí, quando ele estava na escola, no Dia das Mães, ele olhou para mim e disse, pai, minha mãe precisa vir hoje. E eu travei. Naquele dia foi o 44º dia. Eu travei. Aí eu falei, eu vou chamar a sua avó. Não é dia da avó, é dia da mãe. Ele sempre foi muito pontual como a mãe. E disse, eu quero a minha mãe. E eu nunca tinha falado com a Aniédia. No 44º dia eu liguei para ela. E eu estava em Campina Grande, na Paraíba, e ela no Rio de Janeiro. E eu falei, amor, você está onde? Ela disse, eu estou na rodoviária de Campina Grande. Eu falei, como assim? Deus mandou eu voltar. Deus mandou eu te perdoar. Eu peguei o Rian, falei, filho, palavra tem poder. Você não quer sua mãe? Vamos buscar ela. Coloquei ele no carro verde. Fui para a rodoviária. Fazia 44 dias que eu não falava em línguas, que eu falo todos os dias. É um exercício falar em línguas. E eu me abracei com ela. E quando eu me abracei com ela, ela cantou um louvor. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E eu olhei nos olhos dela e eu falei, me perdoa. Eu quero ser um novo homem para um novo tempo. É possível. E ela disse para mim, me perdoa também. Nos abraçamos, falamos em línguas, todo mundo ficou olhando no meio da rodoviária, o Rian chorando, agradecendo a Deus, porque ele teve uma experiência, ele pediu a mãe e Deus atendeu. E de lá para cá, nós nunca passamos um dia separados, para a honra e glória do Senhor. Amém. Perdão pelo choro, né? Diz que o homem não chora, mas eu aprendi que Jesus chorou. E se Jesus chorou, eu choro.
Muito bem, gente. O diálogo franco e honesto, baseado nos princípios bíblicos, é a chave para diluir conflitos e restabelecer a harmonia conjugal. Que maravilha poder contar com a experiência de vocês. Amém. Muito obrigada. Que Jesus continue abençoando esse relacionamento até a volta dele. Amém. Amém? Nós que agradecemos. Nós queremos agradecer ao podcast, queremos agradecer à entrevistadora, que faz toda a diferença. Nos deixou tão à vontade. Verdade. E eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia, essa palavra vai alcançar corações. Talvez você que está nos escutando agora, está com um casamento no CTI, Deus quer levar esse casamento para a enfermaria, depois quer levar para a sua casa, para o seu quarto, e você viver aquilo que nós vivemos. Porque eu conheço muito, eu não posso dizer, não existe casamento perfeito, mas existe casamento saudável. O nosso casamento é um casamento saudável. De verdade, a transparência nos protege. Eu contei na nossa palestra que quando eu voltei do sepultamento do nosso filho, né, eu perturbei a Niede perguntando se ela casaria novamente. E ela, cala a boca, Radamés, pelo amor de Deus. E você casaria novamente? E teve um momento que ela parou e disse, eu até casaria. Difícil vai ser encontrar um homem igual você. Eu não estou falando para me engrandecer, mas eu estou falando que aquele cachaceiro, mentiroso, ignorante, ele foi transformado pelo poder de Deus. Porque pau que nasce torto, não morre torto. O carpinteiro de Nazaré desentorta. Amém. Ele fez na minha vida e poderá fazer na sua também. Então, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Graça e paz. Muito Amém. obrigada, gente. Deus abençoe vocês, viu? Amém? Nós vamos para o nosso coffee break por 20 minutos e aí a gente volta. Tá bom? Tem mais 2 casais para a gente conhecer. Hoje é dia de nós reconstruirmos o coração e aprofundarmos as raízes do amor. Vamos conversar agora com um casal que está nos ensinando que o amor não é apenas sentimento, mas uma decisão de entrega total. Ele recebeu das mãos de Deus poder para vencer a UTI. Ela subjugou o temor e o cansaço e juntos estão vencendo cada dia a batalha das limitações físicas. Recebam com uma salva de palmas especial o casal Eduardo e Viviane. Eduardo e Viviane têm 23 anos de casados e mais 10 anos de namoro. Eles têm uma filha, a Sabrina, que tem 21 anos. Ele é metalúrgico e ela é a costureira. Eles se conheceram no evento para jovens em São Vicente, na congregação de Mateu Bay, onde o Eduardo congregava e os jovens da congregação do Parque Bitaru, onde a Viviane congregava, foram convidados. Foi amor à primeira vista. O namoro começou 1 ano após aquele encontro. O Eduardo relata que no momento em que a viu, teve certeza de que se casaria com ela, pois havia orado pedindo a Deus uma esposa, e a Viviane reunia todas as características e detalhes expressados naquela oração. Ele sentiu que o seu pedido foi atendido. Seu maior hobby é viajar com a família. Pelo menos era até então e vai ser, em nome de Jesus, outra vez. Seu superpoder juntos é a habilidade de manter toda a família sempre unida. Ela se irrita e, ao mesmo tempo, admira que, seja qual for o problema ou situação, ele sempre leva tudo na base da diversão e da alegria. Esse é o casal que nós vamos entrevistar agora. E eu só queria esclarecer para vocês que, obviamente, devido a tudo que vocês vão ficar sabendo aqui agora, né, o acidente e tal, Eduardo está com uma certa limitação na fala. Então, a Viviane, que ama falar, ela tem o dom da fala, né? Ela vai falar tudo.
E algumas vezes a gente vai deixar o Eduardo falar, mas ele está com uma certa limitação, então a gente vai ter um pouquinho de paciência para ele poder concluir o pensamento dele na hora que for dada a oportunidade. Combinado, gente? Muito bem, então vamos lá. Há pouco mais de 5 meses, o mundo de vocês desabou. Viviane, conta o que houve. Então, a paz do Senhor, meus irmãos. Primeiro eu quero dizer, como a Elza já iniciou, né, eu não tenho o costume de falar em público, né? Estou muito gelada aqui, nervosa, mas eu vou tentar falar com vocês tudo que precisa ser falado. No dia 12 de dezembro, né, eu estava trabalhando e me ligaram do serviço dele falando que ele tinha sofrido uma queda, né? E a pessoa que ligou falou assim, mas está tudo bem, ele já está sendo socorrido, está indo para o hospital e não precisa você vir aqui, que já está sendo socorrido e está tudo certo. Só que eu falei, não, eu estou indo para aí sim, porque... E a pessoa falou, ele bateu a cabeça, né? Então eu falei, então é alguma coisa grave, né? Se bateu a cabeça. Liguei já para o meu cunhado, vamos lá comigo. E chegando lá, já fomos direto para o hospital. Ele já estava na emergência. Não consegui ver ele, porque já estava em estado grave, já, né? Fiquei esperando notícias. Nisso veio o médico, né, o plantonista, e falou, olha, nós vamos ter que correr com ele para uma cirurgia. É grave o estado dele, né? Ele rachou o crânio e está com um coágulo, né? E ele está muito agitado. A gente fala para ele ter calma, mas ele não tem calma. Ele está muito, assim, agitado mesmo, né? E aí ele falou, e a gente está com uma equipe médica aqui, né? Fazendo cirurgias marcadas já, né? E essa equipe vai cuidar dele, né? Ele falou, eu não posso demorar aqui para ficar explicando para você, porque a gente vai ter que correr com ele. É muito grave, né? E ali meu mundo desabou já, né? Mas eu continuei firme, falei, não, Senhor, me dá forças. E eu tive que subir sozinha, né? Porque ninguém podia subir, a família dele eu já tinha ligado, comunicando, mas ninguém podia subir, né? Tinha que ficar todo mundo lá embaixo e eles falando comigo, né? Ó, a gente já está preparando a sala de cirurgia e ele vai entrar em coma induzido, ele vai ser entubado, né? Aí nisso eu já pedi para minha filha poder subir, né? Porque até então eles estavam falando que era muito grave. Eu falei, de repente, ela nem vai conseguir mais ver ele, né? Mas no fundo eu sabia que Deus não ia permitir, né? E aí deixaram ela subir. Nisso já correram. Aí entrei na sala, eles deixaram eu entrar para ver ele antes da intubação, né? E do coma. E aí eu falava com ele, mas ele não me ouvia. Eu falava, Eduardo, fica calmo. Ele ficava puxando as pernas, né? E olhando para cima, assim, querendo tirar que ele estava com colete, né? E ele queria tirar, e eu falava, Eduardo, calma. Os médicos vinham, perguntavam, como que é seu nome? Ele não respondia, ele não falava nada, só ficava com o olhar assim meio perdido. E eu já comecei a ficar em desespero, né? Aí eles me tiraram da sala e falaram, agora você vai ter que esperar lá fora, ele vai ser entubado, né? E a gente já vai entrar em coma, né? Induzido, e vamos para a cirurgia. Aí eu falei, mas como que vai ser essa cirurgia? Ele falou, olha, é de risco, né? Ele pode não voltar, se ele voltar, ele pode não falar, não enxergar, não andar. Então, assim, era só notícias tristes, né? E eu falei, não, eu vou continuar confiando. E no fundo, assim, eu sabia que Deus não ia permitir isso.
Eu sabia que poderia ter limitações, mas eu não, na minha mente não vinha que ele poderia morrer, né? E ele foi para a cirurgia, demorou 1 hora e pouco só a cirurgia. Aí ele veio, falou comigo, o médico, falou, agora ele vai ficar na UTI. Ele ficou 12 dias na UTI. Na UTI teve complicações, ele pegou pneumonia, ele teve febre muito alta e a todo momento os boletins não eram bons. Sempre era... Aí ele pegou uma bactéria e a família orando, a igreja orando, né? Teve pessoas de Portugal, da Austrália, pessoas de outras igrejas, pessoas que não são evangélicas, que foram na porta da igreja com os irmãos da Campos Sales, né? Fizeram um clamor pela vida dele e Deus ouviu. E hoje Amém. ele está aqui, né? Glória a Deus. Há 2 meses atrás, a gente não pensava de estar aqui, né? Porque estava muito difícil. Mas hoje a gente está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Ô, Viviane, e nesse período, né, e depois de 23 anos de casados, o que vocês descobriram um do outro que ainda não tinha sido revelado? Até porque nunca tinham passado por uma situação dessas, né? Então, eu descobri que eu amava além do que eu imaginava ele, porque eu não imagino a minha vida sem ele, né? E eu descobri isso, que amava ele além, até as coisas que me irritam fazia falta. Eu chegava em casa, só para complementar, eu chegava em casa do hospital, eu não tinha, não conseguia ficar em casa. Eu queria ficar direto no hospital, porque é onde parece que me dava uma paz. Sentia falta até do que te irritava. Isso é complexo, né, gente? Eduardo, tem como você expressar o que você descobriu dessa moça depois de 23 anos que você ainda não sabia? Paz do Senhor, né? Eu tinha certeza. Só que ele está emocionado, gente. Isso não é falta de palavras, não, é só emoção. Emoção, Eu fiquei com mais certeza de que ela era a mulher que eu escolhi, a esposa que eu escolhi. E a Bíblia fala que a mulher é virtuosa. Quem a achará? E eu achei. Amém. Eu achei. Amém. Ele já tinha certeza, né, gente? Antes de casar, falou, é a mulher que eu quero. E agora, pronto. Não precisa nem de mais confirmação. Eu acho que no momento da alegria, das grandes viagens, etc., é fácil, né, a gente amar. Mas amar num momento como esse é muito difícil. É muito complicado, porque exige muito, não apenas do emocional, mas também do físico. Há todo um envolvimento físico, né? Ô Viviane, você tomou a decisão de abdicar do trabalho, da sua rotina, para se tornar o suporte principal dele. De onde vem essa força que faz uma mulher transformar o cansaço e as lágrimas em doses diárias de fé e esperança? A certeza que vem de Deus. Porque, se for humanamente pensando, a gente não tem essa disposição. Vem de Deus, certeza. Muito bem. E a gente sabe que a reabilitação ela é feita de pequenos avanços. Como vocês celebram essas pequenas conquistas diárias? Seja um movimento novo, um passo dado, e assim manter acesa a chama da motivação. Inclusive, você me confidenciou antes que tem algumas coisas engraçadas nesse meio tempo. Dá para você compartilhar com a gente? Tem. Então, a primeira vez que ele mexeu o dedo, eu até coloquei o vídeo, né, num grupo que os irmãos fizeram, de Força Edu,
tem até hoje esse grupo. E ele me chamou, ele estava deitado na cama, né? A gente conseguiu uma cama hospitalar para ele. E aí ele me chamou, Viviane, vem aqui. Aí eu fui lá, ele estava fazendo assim com o dedo, bem devagarzinho. Então, assim, tudo que ele faz, eu filmo, a gente glorifica a Deus, a gente chora junto. Então, cada conquista que a gente consegue é um passo, é alguma coisa assim, a gente só glorifica a Deus. Só. Amém. Louvado seja Deus, né, gente? Cada pequena conquista. Como se fosse uma criança, um bebê, né, gente? É um bebê. Ele é o meu bebezão, gente. Aí fica igual mãe de primeira viagem, né? Ele fez assim, ele fez assim, vamos tirar foto, celebrar. Muito bem. Todos nós aqui no altar afirmamos na saúde e na doença, como uma emocionante frase pronta, né? Vocês estão vivendo a profundidade máxima dessas palavras agora. O que é amor verdadeiro para vocês hoje, depois de atravessarem esse vale de sombra de morte? Eu acho que o amor verdadeiro é isso que está acontecendo. Eu me ausentar, né, do meu trabalho. Eu sou costureira, eu sou autônoma, né? Então, assim, se eu trabalho, eu tenho renda. Se eu não trabalho, né? Mas no momento que ele saiu do hospital, eu falei, eu vou largar tudo. Não vou mais atender enquanto ele estiver nesse estado e eu estou me dedicando ao máximo à recuperação dele, né? E Deus tem sido tão bom, Elza, que Ele não tem deixado faltar nada. Glória a Deus. Todo mês, os irmãos conhecidos, família, pessoas que eu não conheço, mandam um pix para mim, pessoas que eu nem imagino. E assim, não atrasei conta nenhuma. Deus tem suprido até hoje as nossas necessidades. Glória a Deus. E no momento que eu decidi isso, que eu saí do hospital, eu não pensei no dia de amanhã. Eu só falei, Deus, eu vou cuidar dele e tu sabe o que eu preciso, né? Então, eu deixei a minha confiança total no Senhor e Ele não tem me decepcionado. Glória a Deus. Que bom, né, gente? Maravilha. A história de vocês serve como um puxão de orelha para nós, porque muitos casais brigam por causa de pequenas coisas, por causa de uma coisinha de nada, e vocês estão enfrentando uma situação tão delicada e assim, com bom humor, como você falou, a gente ri, a gente é meu bebê, e etc. e tal. Então, isso aí serve para a gente como um puxão de orelha mesmo, chamando a responsabilidade que essas pequenas coisas não sejam os empecilhos para a nossa felicidade, né? Sim. Fala aí. Conta aí do quê? do humor, né? Ah, do humor? Não, teve um dia que, como eu já falei, a gente tem uma cama emprestada, né? Uma cama de hospitalar. E eu tinha dado banho nele, né? E estava ajeitando ele, colocando a roupa, né? E deitando ele na cama, tudo. Aí ele pegou, olhou para mim bem sério, né? E falou assim, nossa, o que seria de mim? Aí eu pensei, né? Falei assim, nossa, ele vai falar, o que seria de mim sem você, né? Aí ele, o que seria de mim sem essa cama? Aí a minha cara caiu no chão, né, irmãos? Eu estava pensando ele falar, né? O que seria da minha vida sem você, né? Mas não. Vai apanhar agora. Vai apanhar. Ok. Vamos à última pergunta. Se vocês pudessem voltar no tempo e visitar o casal Eduardo e Viviane no passado, qual seria o conselho que resumiria o necessário para chegar onde vocês chegaram com a força que vocês têm hoje? Então, eu falaria para a Viviane não ficar se pegando a coisinhas, briguinhas, coisas bobas, né? Que a gente, às vezes, faz uma guerra dentro de casa, discussão, briga, fica sem falar. E
E eu falaria isso, porque a gente tem que viver o hoje e aproveitar. Porque amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, né? Eu aprendi isso, a dar mais valor ao dia de hoje. E o amanhã pertence a Deus. Exatamente. Quer falar, Eduardo? Não? Ok, Eduardo está se poupando, né, gente? Porque diz ele que fala demais, sempre falou demais. Então, vocês imaginam como ele deve estar sofrendo. Nós somos mulheres, gostamos de falar, né? Deve estar sofrendo muito esse bichinho. Mas Jesus vai restaurar a sua voz, Amém. a sua fala. Viviane, eu sei que você gostaria de algo mais aí do que esse podcast, né? Sim. Então, fique à vontade. Então, eu queria dizer que eu te amo e que você é o amor da minha vida e que eu nunca imaginei passar um dia sem você. Tá bom? Te amo. Eu também te amo. Vai, gente. Conta da torrada. Deixa eu contar rapidinho da torrada. O médico, quando ele saiu do hospital, o médico falou assim, ele vai ter que entrar numa dieta, né? Porque ele está um pouquinho forte, né? Aí eu falei, tá bom, doutor, eu vou, né, procurar seguir. E aí, no café da manhã, eu dava 3 torradinhas, né? E um pouquinho de café. E nos primeiros dias ele ficou satisfeito, né? Eu falei, aí fui levando uma semana. Eu fiquei satisfeito. Porque não podia reclamar, né? Não tinha voz para reclamar. Eu estava sem falar, né? Ele estava sem falar. Então, para mim, eu achei que estava bom para ele, 3 torradinhas, né? De manhã e à tarde. Aí, depois de uma semana, ele pegou e falou assim, dá para aumentar mais 2 torradas? Aí eu aumentei. Falei, Deus vai dar. Controle da sua vida está aqui, ó. Pode soltar. Gente, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos ver um vídeo especial aqui para que vocês tenham noção da história toda desse casal. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E eu confio em ti. Bom, o que nós estamos presenciando aqui então é um milagre, né? Vamos glorificar a Deus por isso. Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O amor é forte, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Testemunhar uma experiência como essa nos leva a refletir muito sobre a qualidade de amor que estamos oferecendo ao nosso cônjuge. Casamento é enfrentar desafios juntos,
é o cheiro do café ainda passando enquanto o outro desperta, é transformar o balcão da cozinha em altar de confidências, é o equilíbrio entre o silêncio confortável de quem não precisa dizer nada e o riso incontrolável, uma piada que só vocês dois conhecem, e a promessa de que, haja o que houver, ninguém solta a mão de ninguém. Amém? Muito obrigada pela contribuição de vocês, excelente. Jesus abençoe vocês. Amém. Pessoal da introdução, podia fazer uma introdução aqui enquanto o Eduardo se desloca? Fazer nosso refrãozinho aqui? Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Muito bem. Osmar de Lima Campos e Débora Ferreira Souto Campos, Osmar e Débora, são casados há 35 anos, mais 1 ano e meio de namoro e noivado. Eles têm um filho, Luiz Henrique, com 32 anos. Ele é militar e ela é aposentada. Eles se conheceram na convivência dos grupos de congregação, da congregação de Campos Sales, na Mocidade, e no famoso grupo Unidos, né? Só os fortes lembram do grupo Unidos aí. Débora era amiga das irmãs e primas do Osmar. Nasceu uma amizade que progrediu para melhores amigos e, por fim, descobriram que tinham algo em comum. Eles amam viajar juntos. Seu superpoder é dividir tarefas. Ele admira a mente criativa, os talentos artesanais, a supermãe e a forma prestativa como ela ajuda os outros. E ela admira a inteligência e a dedicação dele. Esse é o casal que nós vamos entrevistar agora. Para começar, eu quero que vocês nos levem de volta para aquele dia. Um jovem casal recém-habilitado a dirigir um carro e uma vontade imensa de desbravar o mundo. Que viagem é essa? Paz, queridos. Gente, é uma viagem, as primeiras, podemos assim dizer. Foi para a Serra Negra, que é um lugar da preferência de muita gente aqui, eu acredito. E começava na preparação psicológica, né? De uma semana antes, até mais, né, Branca? 2, 3 semanas antes. E até a ida e o retorno a gente combinava. A gente vai sair no domingo de manhã e retornar num domingo de manhã para evitar trânsito, movimento de caminhões. Tremenda a nossa coragem com essa questão, né? Era muitas emoções, como dizem aí, né? Um misto de emoções. Porque, gente, assim, recém-casados, aquela vontade, sabe aquele lance de pegar as suas malas, colocar no seu carro para fazer a sua primeira viagem? Isso é muito significativo, né? Só que, como fazê-lo? Como pegar a estrada, porque rodovia, Bandeirantes e etc., Rodoanel nem existia na época, era tudo só nomes, a gente não tinha, enfim. Estamos falando de uma época, né, Branca, sem GPS. A Débora estudava os mapas, então a gente se dividiu em eu dirigir, só que assim, muito novo de volante. Sabe aquela pessoa que ainda está... Que perigo, viu, gente? Agora eu fico pensando. Aquela pessoa que ainda está se acostumando a olhar em todos os retrovisores. Tem essa fase, né, da direção. E aí, dividimos, né? A Débora ia cuidar de como chegar, então com os mapas, sem GPS, sem nada, na cara e na coragem, motivados de um lado, cheios de medo, de ansiedade, né, do outro. E a gente foi indo. Mas o que acontece? A gente se perde, né? E se perde. E como é que é, Débora, a frase? Novo cálculo da rota. Recalculando. A gente ouviu muito disso, muito disso. E teve uma das ocasiões, eu não ia falar isso, mas
lembrei agora. Teve uma das ocasiões, estávamos com o meu filho, Júnior, com um coleguinha atrás. Eu estava tão irritado com essa mulher do GPS, ela mandando a gente entrar na direita, e não tinha direita, sabe? Um negócio assim. Fiquei tão nervoso, porque, né? E eu gritei, sabe? Cala a boca, vagabunda! Aí o problema foram aquelas duas crianças acordarem sem saber com quem eu estava falando. São coisas que a gente lembra assim. Eu falei, meu Deus, até hoje eu não sei se o colega do meu filho realmente achou que eu... Enfim. Mas nós somos do tipo que conversamos com cachorro, com GPS, por aí vai. Espero que ele não tenha pensado que você estava falando. Espero, até hoje. Acho que não, né? A gente já encontrou com ele e tranquilo. Gente, nós aprendemos o que vem a ser vulnerabilidade, sabe? E é aquela vulnerabilidade emocional. Quando você está naquela situação de fragilidade que você consegue ferir e ser ferido. Porque fica aquele climão, né? Isso sem falar do que eu posso chamar aqui de hipervigilância, né? Frases do tipo, será que a gasolina vai dar? Tanque cheio. Tinha acabado de subir a serra, eu estava preocupado se a gasolina ia dar. Tudo inexperiência. Do tipo, será que não tem que fazer uma parada? Será que o carro não está aquecendo demais? Gente, e para pensar num sujeito preocupado em se manter na faixa, básico, mas não era tão básico assim para alguém. Enfim. E o pior, para eu fechar, né? Estou falando demais. Para eu fechar aqui, é que a gente descobriu que não sabíamos interpretar as placas, né? As placas estavam ali, do jeito que são, né? E só que a gente lia e será que quis dizer? E se quis dizer, desculpa a expressão, era um inferno. Porque será que é isso? Será que é outra coisa? E nisso, amados, deu ruim. Deu ruim. O caminho era desconhecido naquela época, o GPS era muito limitado. É comum o clima esquentar dentro do carro quando a gente se perde, como você mesmo já disse. Fazendo um paralelo, no casamento, às vezes o caminho parece mais longo ou mais difícil do que o planejado. O que impediu vocês de darem meia volta e desistirem da viagem? É aquela questão. A gente tinha uma frase que a gente sempre dizia para o autoencorajamento. A gente dizia assim, mas todo mundo viaja, por que a gente não vai? Por que a gente não pode? Né? Então, a gente, munido dessa única fala, e sem experiência, sem conhecimento, sem nada, a gente foi tocando. Né? Você falou de emoções, e eu comecei a falar disso. É claro, gente, ninguém... Acredito que é... Sabe aquela frase, quem nunca? Né? Quem nunca? Quem nunca se irritou com a esposa na hora de dirigir ou vice-versa? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. A questão é assim, tudo emocional, né? As vozes alteradas, como se nós tivéssemos perdido a audição. E como se falar alto fosse resolver alguma coisa, Elza. Suores, tremores, mão gelada, tudo essa questão emocional. Mas, no casamento, porque o que a gente está fazendo aqui é uma grande metáfora para o casamento, né? No casamento que a gente não deixou a gente desistir, é aquilo que você já falou na abertura, né, da primeira entrevista, os estágios. Porque se a gente para diante de um obstáculo
que é emocional, né? Medo, insegurança, ansiedade e tal. Se a gente para, a gente ia perder, né, todos os estágios posteriores, né? Você falou de lua de mel, mas a gente tem o primeiro filho, a fase de criar esse filho, todas as fases que a gente passou, afinal de contas, mais de 30 anos, a gente ia perder. Então, se lá eu dizia, se nós dizíamos, né, não vamos porque todo mundo vai. Em relação ao casamento, é isso, a gente avançava, porque a gente tem que viver esse presente de Deus, e retroceder não é algo que Deus se agrada, e não é só uma questão da fé, né, mas também nessa questão do casamento. Muito bem. Débora, é isso mesmo, você parece muito mais calma, parece, né? Muito mais calma do que ele. Como é que você levava esses rompantes dele assim? Não precisa dar um discurso. Parece calma, né? Mas eu estou tremendo. Não, era bem complicado, né? Porque o estresse acaba atrapalhando até, né? E a gente planejava uma coisa e acabava acontecendo outra, né? Então a gente tinha aquele momento de parar, né? Tinha que ter aquele momento de descansar, parava lá para tomar um cafezinho, né? Para poder prosseguir. Aí acalmava os ânimos. Acalmava bem. E dava para prosseguir. Sim. No casamento é a mesma coisa, né? Tem que dar uma pausa para um encontro de casais, que é para poder ter força para continuar mais um pouco, né, gente? É assim que funciona, para, como ele disse, achei excelente, para que a gente não perca os próximos estágios, né? A gente tem gente aqui começando, como tem gente já no último estágio. Seja lá no primeiro ou no último, a gente tem que aproveitar cada um deles, não é verdade? Então, está aqui um ótimo exemplo aqui na nossa entrevista. Na estrada, nós precisamos obedecer à sinalização para evitar acidentes. No matrimônio, quais foram as placas de sinalização, os valores e princípios que vocês aprenderam a respeitar para que a relação não saísse da pista nesses 35 anos? Uma placa de sinalização que a gente tem que observar, porque corre o risco de uma colisão, é o pare, né? O pare não está ali à toa, né? É para livrar a gente de um problema maior. E o pare na relação conjugal não é um pare de estacione para sempre, mas é um pare para observar. Como já teve um programa no passado chamado Pare e Pense, né? Então, a gente já parou muitas vezes, ou tem que parar. Isso eu acho que é um conselho para mim e para qualquer outra pessoa. Parar numa hora de discussão, né? Porque eu gostei muito da proposta sobre a diferença, que foi falado aqui, né? A diferença de discórdia e discordância é diferente. Então, quando está na discórdia, tem que parar. Tem que parar e esperar o momento certo, retomar a conversa num outro momento. Mas também tem o parar, principalmente recém-casados, parar para fazer conta. Eu sei que é humilhante. Parar para olhar o orçamento, para ver o que gasta, quando gasta e por que gasta, né? Então, isso aí também é necessário parar. E uma coisa que não parece assim tão cristã, mas eu acho que é também cristã, parar um pouco com atividades de igreja. Osmar, teu pastor está aí. Pois é, mas tem que parar. Às vezes a gente se envolve com tantas coisas, essa foi a nossa experiência, né, Branca? Eu cheguei a ter 7 cargos de liderança na Campos Sales um tempo atrás. E isso é um absurdo, porque você não faz nada direito, né? E aí chega um final de semana, você não sabe o que faz, para onde vai, quem atende, com que grupo que sai, enfim. Você se acha tão importante, só que nesse... E a família? E a família. A Elza é boa, né, gente? Ela entra no nosso pensamento. A família fica para trás. Então, eu acho que esse pare também, pare para dar tempo, pare para se organizar.
acredito que outra que faz muito sentido para mim é a velocidade permitida, né? 80, 60, tal. Por que disso? Porque a gente tem ritmos diferentes. Nós somos diferentes. A Débora é assim, quietinha, mas a cabeça dela funciona muito mais rápido. Então, não é que ela manda em mim, é que ela chega na conclusão mais rápido, gente. Por que será, hein? Ela pensa, então tem uma dificuldade, ela é genial, ela é criativa, ela chega rápido. Eu estou, como fala, indo com o fubá, ela já volta com a polenta e tal. Então, são ritmos diferentes, mas também a gente já percebeu que são ritmos diferentes também nas emoções, né? O tempo de perdoar de um é diferente do de outro, essas coisas. Então, respeitar a velocidade não tem a ver com a rodovia, mas tem a ver, melhor dizendo, com o nosso próprio ritmo, né? Eu não posso ir a 120 se ela está a 60 e vice-versa, né? Então, parear, né, para caminhar juntos, eu acho muito importante. Na viagem lá de Serra Negra, a gente pega 3 serrinhas, né? Agora a gente está tão experiente, a gente evita as serras agora, porque estamos, né, numa outra fase. Mas a placa que mais me apavorava era aquela de curva, né? Curva sinuosa. E eu penso, amados, que quando isso aparece no casamento, é sinônimo de crise, né? E o que a gente faz? Numa curva, a gente não acelera, a não ser que você seja aí o psicopata, tal, né? O doido, mas caso contrário, você diminui, você redobra a atenção, você segura nos 2 volantes, arregala o olho, que nem a esposa do, né? Você arregala, você presta mais atenção, né? Você reduz, tal. Eu penso que esse momento de crise é a hora de redobrar a atenção. O que é que eu não estou vendo? O que é que eu preciso, né, olhar direitinho? Eu acredito que é isso. Ok. Hoje, 35 anos depois, vocês já conhecem bem a estrada, né? Agora sim. O que é mais prazeroso? A segurança de saber o caminho ou a lembrança de que, mesmo perdidos no início, vocês nunca soltaram a mão um do outro? Olha, são 2 coisas importantes, né? Só que, se a gente pensar assim, que viajar tem outras possibilidades, tipo ir de ônibus ou viajar de excursão, tem outros recursos, mas essa questão, né, não largar a mão um do outro, isso aí é fundamental, isso aí não tem preço, né? Isso aí excede no valor, porque o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é uma metáfora, né? E sofrer juntos e vencer juntos, isso aí faz toda a diferença. E criou laços, né, Branca, assim. A gente acabou se tornando uma equipe em função do problema. E esse enfrentamento também foi para a vida, né? Da gente enfrentar as coisas desta maneira, conjuntamente. E laços de outros, tipo cumplicidade, né? É mais ou menos isso. Ok. Se o casamento é uma viagem, muitas vezes o caminho é desconhecido, cheio de desvios e retornos, e até estradas acidentadas e cheias de buracos. Não há super-homem nem mulher maravilha. Somos apenas homens e mulheres pecadores que dependem do Senhor Jesus a cada passo. Dito isso, respondam: se vocês pudessem voltar ao tempo e visitar o casal Osmar e Débora numa época de grande dificuldade, qual seria o conselho que resumiria o necessário para chegar? Acho que
principalmente por causa da situação e da nossa vida, né? Eu acho que a gente poderia dizer, tenha calma, tenha calma, vai dar certo. Vocês estão construindo uma história juntos. É o tipo de coisa que vocês vão rir depois. Não precisa ficar tão nervoso, tão agitado. Acho que a gente poderia dizer a própria questão do GPS. É diferente você obedecer um GPS e você aprender sobre a estrada, né? Aprender a interpretar as placas, aprender sobre toda a situação. Eu acho que isso é muito mais vantajoso. Então, eu diria, rapaz, você está aprendendo muito mais do que tecnologia, né? Do que, enfim. Agora, outra coisa que a gente aprende, a gente não pode esquecer, e tão bom você ter falado dessa questão que somos pecadores e tudo mais, e que não somos heróis, né? Mas a gente tem um herói. A gente tem quem nos defenda, mas também quem nos oriente, né? E por mais que as situações sejam assim difíceis, aquela mão às vezes repousa sobre o nosso ombro, né? Aquela voz às vezes está adiante de nós e diz, é por aqui, né? Ou aquela voz está atrás de nós e diz, é este o caminho, siga, né? Então, a presença de Jesus no casamento é fundamental. É aquela fala tão bonita das Escrituras, quando diz que o cordão de 3 dobras, é um trava-línguas, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, nessa equação, tem sido assim, não porque somos super espirituais, mas porque Jesus não nos deixa nem à deriva, nem perdidos na estrada, nem sofrendo muito, não demora muito, ele sempre dá um escape, ele sempre dá ajuda, e isso a gente percebe na vida, tem sido assim em tudo, finanças, vida profissional, em tudo a presença de Jesus. Repito, não porque somos heróis da fé, não, mas o nosso Jesus é do tipo que não nos deixa, né? Que não desiste de nós. Muito bem, gente. Essa é uma fala que serve mesmo de orientação, né? A Bíblia, né, é um GPS que nos orienta. E dependendo de Jesus, todos nós, quando a gente se rende à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha, tanto no coração de um quanto do outro. Então, eu acho que a ideia central aqui é a gente se render ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero continuar casado, eu quero amar o meu marido, eu quero amar minha esposa. Me ensina a aparar as arestas e seguir para que o teu nome seja glorificado, para que as pessoas que aí fora dizem que o casamento não funciona, que a família vai morrer, que a gente possa declarar com a nossa vida que a família vai sobreviver. Amém, queridos? Muito obrigada pela participação de vocês. Jesus abençoe vocês. Que vocês continuem. Agora o GPS está mais fácil, né? Vocês possam fazer grandes viagens para a glória de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Palmas para esse casal maravilhoso. Eu queria agora dar um tempo para vocês, tá? Dar um tempo para vocês. Vocês ouviram várias histórias aqui de superação, Então, eu queria que vocês agora conversassem entre vocês dois, lembrando uma ou 2 histórias que vocês lembram aí, que aconteceu com vocês. Eu queria que colocasse aí um fundo musical para nós. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês conversarem e lembrar. Lembra daquela vez, e daquela vez, e daquela vez? Como que nós estamos hoje? Que bênção estar aqui com você. Tem esse tempo aí com seu cônjuge. 3 minutinhos. Você é minha melhor escolha, um presente de Deus. Metade que faltava em mim o Senhor preencheu. Me completou com o seu amor. Me completou com o seu amor.
escolha. Você, minha melhor escolha. Você é o meu adormecer mais tranquilo, meu porto seguro, minha calmaria. Com você a vida é mais bonita. Com você aprendi o verdadeiro sentido do amor. Estarei contigo na alegria e na dor, por toda a minha vida. Se me desse o último pedido, eu escolheria você. Você, minha melhor escolha. Você, minha melhor escolha. Você é o meu adormecer mais tranquilo, meu porto seguro, minha calmaria. Com você a vida é mais bonita. Com você aprendi o verdadeiro sentido do amor. Estarei contigo na alegria e na dor, por toda a minha vida. Você, minha melhor escolha. Minha melhor escolha. Você, minha melhor escolha. Desde que juntamos nossas escovas, passou tão rápido, já vivemos tantas coisas. E você, minha melhor escolha. Amém, queridos? Muita coisa boa para recordar, né? Muita coisa boa para recordar. Mas olha só, eu queria só deixar uma reflexão aqui para vocês, no sentido assim: veja o seu casamento como uma aula de história e não uma aula de matemática. Os mais antigos aqui lembram, na aula de matemática a professora entrava e escrevia o que lá no quadro? Quem lembra? Entrava, a professora de matemática entrava e começava a dar a matéria. O que ela escrevia lá no quadro? Problemas. Não era? Problemas. E passava lá meia dúzia de problemas para a gente resolver. E vamos resolver problema. O que nós precisamos fazer do nosso casamento é uma aula de história. Entendeu? O que é história? História é uma coisa que você vive e não muda depois que passou. Então, o que nós vivemos até aqui foi história. Mas tem gente que consegue carregar aula de matemática no meio dessa aula de história. Cheio de problemas. Problemas nós resolvemos. Eles aparecem, nós resolvemos. E depois vira história. De modo que nós temos muitas histórias para contar. E não precisamos carregar essa aula de matemática com a gente durante o percurso do nosso casamento. Então eu queria deixar isso aqui, porque na aula de história, a professora ela falava sobre fatos. E fatos são imutáveis. Não adianta eu ficar apontando um problema se eu não posso mudá-lo. Já aconteceu, já era, virou um fato. Então esse fato virou história. A história ela é interessante porque com ela a gente aprende. A história a gente aceita. A história a gente entende. A história a gente aprende. Então que as nossas histórias, ainda que sejam algumas histórias de fracasso, elas sirvam para aprendizado, para crescimento, para entender um ao outro, e não para que a gente fique ressuscitando a nossa aula de matemática lá atrás, entendeu? Então, queria que nós pudéssemos colocar diante do Senhor isso. Senhor, nos ajuda a resolver os problemas, não empurrá-los para debaixo do tapete, e nem fingir que eles não estão acontecendo, mas resolvê-los para transformá-los, ou para transformar a nossa vida em uma aula de história. E o quanto mais bonitas forem as histórias, melhor. São dificuldades? São, mas são histórias dignas de ser lembradas. Quando você lembra das histórias da sua infância, a surra que você levou, o tombo que você caiu, tudo isso hoje é contado como fato. Fato que às vezes foi tão terrível e você conta rindo, dando gargalhadas. Se reúne com os irmãos, então, aquelas histórias de família, é gargalhada pura, aquela surra, todos nós apanhamos, quá, 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 né? É sempre assim, porque
fato, história. Foi bom? Não, mas virou história, e história a gente entende, a gente aprende, a gente cresce. Então vamos orar a Deus agora. Queria orar com vocês para que o Senhor nos ajude a transformar essa nossa vida, né, a nossa trajetória em uma aula de história. E antes de orar, ainda queria lembrar que na primeira palestra que o pastor Radamés deu, ele falou sobre a comunicação assertiva. Eu fiz um resumo aqui, que a comunicação é para construir pontes e não muros. Por isso, tem que ser muito bem elaborada, para que ela seja ponte e não muro. Na segunda palestra, ele falou a frase que foi repetida aqui já: antes de tocar no corpo, toque na alma. Sexo é consequência de um relacionamento equilibrado e não o carro-chefe de uma relação. E depois, na terceira palestra, ele falou do poder da concordância entre o casal. A concordância gera poder no mundo espiritual. O cordão de 3 dobras, como disse aqui, repetiu o Osmar, não se pode romper. Os milagres acontecem onde há concordância. Casal que anda junto e sonha junto é um casal que o inferno não pode separar. Queridos, esses aprendizados que nós tivemos aqui, através das ministrações, através dos testemunhos que foram dados, não podem simplesmente virar uma história a ser contada, mas um aprendizado que, antes de virar história, possa achar efeito na nossa vida, para que os nossos problemas sejam resolvidos e também a nossa história possa prosseguir. Eu quero orar com vocês nesse momento, para finalizar esse podcast, né, que a gente praticamente aqui já encerrou, mas eu quero orar com vocês, você abraçar aí com a sua esposa, com seu marido. Abraçados, nós vamos refazer o nosso compromisso com Deus, sabe? Orar a Deus para pedir a Ele um direcionamento diferenciado para o nosso relacionamento, amém? Vamos ficar de pé e encerrar esse momento em nome de Jesus. Oração. Abrace seu cônjuge. Vamos orar juntos. Esse é um momento muito especial. Você sabe o que acontece dentro da sua casa, dentro do seu quarto. E esse é um momento de a gente pedir ao Senhor que transforme a nossa história, a nossa aula, né? Não numa aula de matemática, mas uma aula de história. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã tão gloriosa, Senhor, com testemunhos tão edificantes que nós ouvimos. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Radamés e sua esposa, por essa bênção, esse canal de bênção, Senhor, que eles foram na nossa vida nesses dias. Senhor, nós queremos pedir a tua intervenção. Como Osmar mesmo falou agora no final, nós dependemos do Senhor. O Senhor morreu na cruz não apenas por causa dos nossos pecados, mas para nos dar vida abundante, para nos dar um casamento abençoado, para nos dar uma maternidade, uma paternidade abençoados, para nos dar direcionamento de vida, de forma que o Senhor seja glorificado. Onde o mundo fala que a família é falida, o mundo tentando desmantelar casamentos e famílias, nós estamos diante do Senhor, crendo que com o teu toque a nossa família vai sobreviver a todas as mazelas, a todos os problemas, e nossa vida conjugal não será uma aula de matemática, mas será uma aula de história, uma história que seja inspiradora, uma história que glorifique o teu nome, uma história que sirva de exemplo para novos casais, que nós sejamos representantes fiéis do Senhor e que a nossa família seja uma família abençoada, para que todos vejam que a nossa família, o Senhor é rei, o Senhor é dono, é o Senhor quem comanda as nossas vidas. O Senhor não nos livra dos problemas, mas nos faz aprender com eles, de modo que a nossa história glorifique o teu nome. Pai, eu te louvo por esse momento, te louvo por esse fim de semana, que cada um de nós possamos levar a nossa porção para os nossos lares, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Louvado seja Deus. Queria chamar aqui o grupo de louvor. Nós vamos encerrar cantando de uma forma profética o nome que é sobre todo nome. É por causa do nome de Jesus
que a nossa família vai sobreviver. Amém? Então, cante esse louvor de uma forma profética, cantando mesmo para dizer que ao clamar o nome de Jesus, tudo pode e vai mudar. Amém? Jesus abençoe vocês. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus.
dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela cura que o Senhor enviaste a nós nestes dias. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor derramado sobre cada família representada aqui, Senhor. Ó Senhor, não tem como ser grato ao Senhor pelos milagres que nós ainda não vemos, mas cremos que o Senhor já realizou nas nossas casas, nos nossos lares. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tudo aquilo que parecia impossível hoje caiu por terra através do poder do nome do teu Filho Jesus. Obrigado pela cura, obrigado pela salvação, obrigado por esse casamento que chegou aqui, ó Deus, destruído, mas está saindo renovado para a glória do teu nome. Por isso que nós declaramos o teu nome sobre todos os nomes e declaramos que tu és Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Bênção se derrame até 1000 gerações da família de teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações
tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.